Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Agora são 14 horas mais 51 minutos. Hoje é dia 4 de julho de 2020. São Paulo, Brasil. Eu tenho por hábito fazer vídeos, no caso. Eu já fiz alguns vídeos fazendo crítica aos títulos podres do governo federal. Os títulos do Tesouro Direto, os quais eu denomino, particularmente, de títulos podres do governo federal. E vocês já vão entender. Só que em um desses vídeos eu teve um internauta que ele assistiu ao vídeo e fez uma crítica tanto ao vídeo quanto à minha pessoa. E eu sou muito grato à crítica dele, porque de repente críticas construtivas é algo muito importante para a nossa vida. Só que, referente às críticas dele, teve alguns detalhes ou aspectos, no caso da crítica, que realmente me remeteram a uma baita de uma reflexão, né? E que eu até detalhes um tanto quanto contraditórios, tá? Então, de fato, o que realmente me causou um certo desconforto foi o seguinte: em primeiro lugar, ele diz, porque eu, né, no meu saldo, né, da corretora de valores, está faltando R$17.613 mais 7 centavos. Isso mesmo, repetindo, R$17.613,07. Está faltando, né, esse dinheiro no meu saldo na conta da corretora de valores. Aí esse cidadão, aí curioso, ele disse para mim, né, não está faltando nada na sua conta. Pensei, caramba, ele sabe mais da minha conta do que eu mesmo. Do que eu. Caramba, o cara ele manja mesmo. Esse manja. Ele sabe mais da minha conta na corretora de valores do que eu mesmo sei. Ai, socorro. Então, ele afirma que não está faltando nada. Só que a contradição vem logo em seguida, quando ele diz o seguinte. Ele diz muitas coisas no caso, inclusive eu fiz um vídeo, né? Um vídeo no qual eu respondo à altura, no caso, a crítica dele, tá, gente? O vídeo anterior a esse. E só que logo embaixo diz o seguinte, que o governo adota tal procedimento de passar a mão no dinheiro do cidadão, e ele diz que não está faltando nada, né? Para desmotivar o cidadão, o investidor, a vender os títulos. Ah, que chique, que lindo, que belo, que maravilhoso. Ui. Para desmotivar. E que é isso? Só que tem um detalhe, esse cidadão que eu imagino que esse cidadão é o seguinte, que ele deva ser um daqueles que eu critico, e provavelmente os R$17.613,07 que está faltando na minha conta de investimentos, provavelmente deve ter parte desse dinheiro no bolso dele. Eu desconfio disso. Desconfio, sim, desconfio. Porque como ele pode saber mais da minha conta de investimento do que eu mesmo sei, né? E depois ele vem dizer que o governo usa essa tática para desmotivar as pessoas a saírem fora do investimento, a vender os seus títulos, né? Mas o governo os órgãos, no caso, né, dentro do mercado financeiro, já existem estratégias dentro do mercado financeiro para se desmotivar as pessoas a saírem fora de determinado investimento e a continuarem nele, a serem forçados a continuarem nele. E o maior dentre todos os fatores, né, e tática e estratégias que se usa é exatamente a do imposto de renda, né? A do imposto de renda, no caso, que inclusive verificando as tabelas no caso, eu consegui entender que a tabela para CDBs, né, de imposto de renda retido na fonte, para CDBs e Tesouro Direto é a mesma. Então, até 180 dias, né, quem tirar o seu dinheiro com menos de 180 dias investido, vai pagar 22,5% de imposto sobre o lucro obtido durante o período. O lucro, né? O seu lucrou 5 mil, vai pagar 22,5% sobre os 5 mil. Numa hipótese.
de 181 dias a 360 dias vai pagar 20%, de 361 dias a 720 dias vai pagar 17,5%, e acima de 720 dias vai pagar uma alíquota, né, cai na alíquota mínima, no caso, né, que é a lei decrescente, de 15%. Né. Fala a verdade, essa já é uma metodologia, né, do mercado para punir as pessoas, né, mexer no bolso delas, para que, a fim de incentivar elas a não saírem fora daquela modalidade de investimento. Né. E obviamente, eu citei aqui no caso do CDB, mas com relação ao Tesouro Direto, aplica-se a mesma regra. A regra da alíquota decrescente, no caso. É a mesma para o Tesouro Direto, os títulos do Tesouro Direto. Então, para que mais que você vai criar mais metodologia para desmotivar o cidadão a vender os seus títulos, no caso? Não há necessidade. Né? Então, realmente, não vejo muita lógica na afirmação do cidadão. Né? E porque dentre as críticas, no caso, que eu faço aos títulos podres do governo federal, né, eu tenho por hábito dizer que isso aí, pelo jeito, deixou o cidadão bravo. Ele deve manjar muito do mercado financeiro. As críticas são as seguintes: Tesouro Direto, o IPCA mais 2045, no qual, infelizmente, eu enfiei o meu suado dinheirinho, e o IPCA mais 2045, né, cheguei à conclusão de que ele é pirâmide financeira, ele não é renda fixa, ele é renda variável, conforme prometido para o cidadão. No caso, enfiam ele goela abaixo do investidor como sendo renda fixa. Ó, cidadão, entra aí, é renda fixa, tá? Depois você vai ver o fixo no nabo, tá? Aí ele, de renda fixa, não tem nada. E tem o site da Status Invests aqui no caso, que ajuda a entender bastante, tá? Essa questão. E depois, se ele fosse renda fixa no caso, não estaria faltando mais de R$17 mil na minha conta de investimentos. Então, o que realmente vem provar que ele é renda variável. Então, ele é pirâmide financeira, porque se eu tiver que sair hoje, vou deixar mais de R$17 mil no bolso dos bandidos imaginais do mercado financeiro, né? E ele é pirâmide financeira, ele é renda variável e não renda fixa, conforme prometido. O valor de compra do título é um e o valor de venda é outro, conforme aqui no site da Status Invests, gente. O site da Status Invest é show de bola. Show de bola. O site da Status Invest está aqui, Tesouro IPCA mais 2045, entendeu? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, não irei me esquecer, prometo. Palavra de escoteiro. Então, prometo não me esquecer. Então, dentro do site da Status Invests, há um gráfico duplo, em que o valor para a compra desse título é um e o valor para a venda é outro. Meu amigo, se você comprar ele por R$1.000 de manhã e vender ele à tarde e o preço continuar sendo os mesmos R$1.000, você vai vender ele, entendeu, por 3% a menos. Irão pagar 3% a menos para você pelo título. Então, 3% daqueles R$1.000 vai ficar no bolso deles. Afinal de contas, eles vivem disso, né? Então, isso prova que essa coisa é renda variável, não é renda fixa coisa nenhuma, entendeu? E eu comecei a estranhar todo esse processo quando teve uma época que eu comecei, por exemplo, depositava 10 mil, no dia seguinte ia ver saldo, né? Tinha 9 mil, 8 mil, né? Aí eu comecei a achar esse negócio estranho. Aí fui pesquisar o assunto. Aí encontrei um educador financeiro dizendo assim: não, isso é devido à marcação de mercado, mas é normal, mas em 1 ou 2 semanas no máximo normaliza. Agora normalizem, corja de bandidos. Bom, então o cidadão fez as críticas no caso, fez os comentários e tal. Eu pensei, caramba,
ele manja muito da minha conta pessoal de investimentos. Manja tudo. Diz que não está faltando nada na minha conta, não. Não está faltando nada na sua conta. Esse cara é muito doido, hein? Esse cara, ou ele usa droga, sei lá, ou tá bebendo demais, tá fazendo uso de muita bebida alcoólica, né? Sei lá, alguma coisa assim. Aí a questão, ele fez outro comentário, depois no finalzinho eu vou adentrar ele. E ainda voltando à questão dos títulos podres do governo federal, o Tesouro Direto, IPCA+, 2045, ainda vamos atentar para um outro fato. Então, eu enumerei quatro fatores, no caso, que corroboram para que esse investimento seja o pior investimento que pode existir no mercado financeiro, que ele é um lixo de investimento, né? E ele não é renda... Ele não é renda fixa, ele é renda variável, tá? Então, ele é pirâmide financeira, ele é renda variável e não renda fixa conforme prometido. O valor de compra do título é um e o valor de venda é outro. E aí vem o quarto ponto, né? Mais agravante. E ainda temos o agravante da taxa da B3, que deveria ser cobrada unicamente sobre os rendimentos obtidos no decorrer dos meses e anos, né? Por exemplo, eu investi 50 mil, né? Eu obtive rentabilidade de 5 mil, que a B3 cobre a taxa dela sobre os 5 mil do meu lucro. Se eu não obtive lucro, né, ela não teria o direito de estar cobrando taxa nenhuma, no caso, né? Principalmente no meu caso aqui, em que está faltando mais de 17 mil reais na minha conta, né, de investimentos. E esse dinheiro está no bolso de algum bandido, especulador no mercado financeiro. Então, a dona B3, infelizmente, ela procede de maneira errada ao cobrar essa taxa, né, sobre o valor bruto, aí no caso, dos investimentos do cidadão. Sobre os 50 mil investidos por ele, não poderia cobrar somente sobre a lucratividade, né, a rentabilidade obtida no decorrer dos meses e anos, né. Mas fazer o que? A ganância por dinheiro e a vontade de pôr no rabo do cidadão, no caso, é enorme, no caso, é gigante. Mas, gente, não invista nessas coisas, por favor, tá? Eu já sou gato escaldado, no caso, estou correndo disso, nunca mais coloco um centavo do meu dinheiro em títulos podres do governo federal. E qual outro detalhe a ser observado? Sim. E aí, voltando à questão da crítica do menino, em que ele diz, né, que a estratégia do governo, dessa forma, é em desmotivar você a vender seus títulos. Pelo contrário, o cara se sente ainda mais motivado a sair e nunca mais entrar. O cara desenvolve raiva, ódio em ver uma situação dessa acontecer com o dinheiro dele. Ele desenvolve ódio em saber que está sendo roubado. Cara, é muito pior. Que nem eu mesmo, né? Eu mesmo, cara, nunca mais na minha vida coloco um centavo do meu dinheiro em títulos podres do governo federal. Em vez deles fazerem amizade, eles fazem inimizade. Em vez deles atraírem o cliente investidor, eles vão afastar o cliente e o investidor. Porque eu vou estar compartilhando através desse vídeo com outras pessoas essa informação e pessoalmente, no dia a dia, falando, gente, não põe dinheiro em títulos podres do governo federal. Entendeu? Aquilo é a furada. E mesmo porque, né, temos, olha, em renda fixa, de verdade no caso, temos CDBs pagando até 12% ao ano para o investidor. Cara, com a mesma tabela de imposto de renda no caso, com o mesmo imposto de renda incidindo sobre ele, entendeu? E, cara, com rentabilidade até maior do que muitos títulos podres do governo federal. Temos CDBs maravilhosos aí no caso. Temos esse privilégio de termos esses CDBs. Então, eu nunca mais coloco centavo e vou estar incentivando as pessoas a não fazerem. A também não colocarem um centavo do dinheiro delas nessa coisa. E é preferível que se deixe o dinheiro, no caso, entendeu, em uma conta poupança do que nesse lixo, né, dos títulos podres do governo federal. Até depois de ter apanhado muito, principalmente com relação aos títulos podres do governo federal, porque se eu invisto em renda
variável, eu estou ciente de que renda variável, eu pus 50 hoje, amanhã eu posso ter 25, posso ter apenas 20. Entendeu? Eu tenho essa consciência porque eu estou investindo em renda variável. Mas quando eu pus meu dinheiro nesse lixo, né, na mão dos bandidos que operam essa coisa, dos marginais, dentro desse país que opera essa coisa, eu coloquei acreditando que estava investindo em renda fixa. E acabei descobrindo que essa coisa é renda variável. Então, e para o cidadão no caso que disse, né, que o governo adota essa tática de roubar o meu dinheiro, de se apropriar do meu dinheiro, para me desmotivar a vender o meu título, aí que eu vou vender mesmo, entendeu? É aí, entendeu, cara, que o ódio, a indignação é total. Saber que eu fui enganado e estou sendo roubado. Entendeu? Mas eles vão me roubar uma única vez. Seria roubado uma única vez. Até com relação à questão de... Então, os responsáveis por esse lixo de título, no caso, eles... não há necessidade deles passar a se apropriarem do meu dinheiro para me desmotivar a vender meus títulos. Né? Pelo contrário, eles têm que criar meios e métodos para me motivar a continuar investindo no título deles. Então, por exemplo, já existe a alíquota de imposto de renda decrescente, que é o principal fator para desmotivar o cidadão a vender os títulos. Mas o dinheiro é da pessoa. Né? O que não pode era pôr 50 mil hoje e ter 40 amanhã. Isso não pode. Pois 50 amanhã tem que ter 50, é renda fixa. Né? Normalmente eles prometem isso, né, para o cidadão. E o que eu tenho a dizer ainda com relação a essa questão... Ai, papai, de novo abri o negócio errado. Ai, a coisa errada aqui, vamos lá. O que eu tenho principalmente a dizer é o seguinte... que nem, por exemplo, em termos de propagandas, né? Estou vendo a propaganda aqui da XP com relação ao Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um dos investimentos mais populares do Brasil. Deve ser. Em que mais se rouba o cidadão. São os títulos mais seguros do mercado. Mais seguros do mercado? Falta 17 mil reais na minha conta de investimento e é o mais seguro? Parabéns. Parabéns. Bom, eu fiz um outro comentário sobre a questão relacionada ao comentário do cidadão aqui, sobre desmotivar o investidor a vender os títulos. Né? Vamos ver. Então, já temos o imposto de renda, que é o principal fator para desmotivar. Mas não podemos nos esquecer de que o dinheiro é do cidadão. Entendeu? Ele pôs 50 mil lá hoje, se ficou lá um ano, ficou durante um ano, e o governo quiser passar a mão em todo, né, quiser roubar, no caso, toda a rentabilidade de um ano do cidadão, que ele roube. Mas ele não tem o direito de meter a mão, entendeu? No montante investido pelo cidadão. Se o cidadão investiu 50 mil, que daqui a um ano ele vai lá, né, por mais que roubem a rentabilidade dele, mas que ele saque os 50 mil dele. Né? Então eu fiz o seguinte comentário aqui. Vai aí uma dica de punição e desestímulo para quem queira vender os títulos antes do prazo. Você investiu em um comparativo 50 mil reais em um título que vence em 2045, 25 anos à frente, certo? Mas vamos supor que você queira sacar o seu dinheiro daqui a 5 anos. Né? O dinheiro é seu. Ou seja, 20 anos antes do prazo de vencimento do mesmo. Nesse caso, uma excelente opção de punição para o investidor do título seria adotar o seguinte procedimento. Né? Vamos supor que nos 5 anos em que o dinheiro do cidadão ficou investido, num comparativo, né? Ficou investido nesse título, esse dinheiro tenha rendido 5 mil reais.
Nesse caso, os responsáveis por esses títulos, no caso, os administradores, gerenciadores dessa coisa, né, desses títulos podres, poderiam fazer o seguinte, né, de duas uma, ou esses incompetentes aumentam a alíquota de imposto de renda, né, para quem sair antes do vencimento, é uma alternativa, né? Entre 30% ou 50%, ó, seguinte, saiu fora, vendeu o título antes da data de vencimento, a alíquota é de 50% sobre o seu rendimento, não sobre o seu dinheiro que você investiu. Eles já iriam lucrar barbaridade com isso. Já iriam obter lucros, um lucro medonho no caso. Já iriam roubar o cidadão, mas ainda seria um procedimento até aceitável e justo. Ele está saindo antes, está quebrando a norma, a regra, né? Então, aumentam a alíquota de imposto de renda para quem sai antes do vencimento, entre 30% e 50%. A ser aplicado somente no valor da rentabilidade obtida no decorrer daqueles anos. Ou simplesmente bloqueiam, ainda fica uma segunda dica, no caso, para os intelectualoides do governo, no caso, que estão no poder, né? Um bando de intelectualoides, no caso, né? Ainda fica a seguinte dica para eles, né? Simplesmente bloqueiam o saque de todo o valor referente ao rendimento. O cidadão depositou 50 mil, teve rendimento de 5 mil reais. Então, no decorrer desse tempo, então bloqueia os 5 mil. Né? De modo que esses 5 mil dos rendimentos fique investido até a data de vencimento do título, sem que o investidor possa sequer tocar no mesmo durante os próximos 20 anos. Mas o que esses energúmenos não podem fazer é apropriar-se do montante do dinheiro investido pelo cidadão. Espero que tenha ficado claro no caso, e eu tenho certeza de que eu não falei grego aqui, grego no caso, né? Eu tenho certeza de que foi possível, no caso, se entender a mensagem que eu quis passar. Então, caso eles quisessem criar, dessa forma o governo também te desmotiva a vender os seus títulos antes do investimento. Pondo no rabo do cidadão, passando a mão no dinheiro dele, no depósito dele. Não é assim não, pô. Entendeu? Existem outras maneiras de se fazer as coisas, modos mais inteligentes de se fazer as coisas, no caso. De se adotar procedimentos, no caso. Então, a punição, você poderia aumentar a alíquota de imposto de renda para quem saca antes do vencimento, né? Para quem vende o título antes do vencimento, né? Mete uma alíquota, no caso, de 50%, o governo vai lucrar um bom e excelente dinheiro com isso, no caso, né? Ou então, no caso, a segunda alternativa seria bloquear o dinheiro, os 5 mil referente ao rendimento que ele teve, né, com o seu dinheiro. Então, bloquear é o seguinte, ó, você investiu 50, teve rentabilidade de 5 mil. Então é o seguinte, seus 50 mil daqui, ó, você vai sacar seus 50 mil, só que esses 5 mil, você só vai sacar aí daqui a 20 anos. Esse aqui, ó, não tem nada. Então, né, dentro dos meios legais, no caso, né, que haja apoio jurídico para isso, no caso, né, para que isso seja feito, mas seria realmente o correto a se fazer. Aí, no caso, eu acabei de apresentar duas sugestões maravilhosas para eles punirem, né, o cidadão que queira vender seus títulos antes do vencimento e não fazerem da maneira que eles fazem, no caso. Mesmo porque, não nos esqueçamos, vamos voltar à questão, já existe o imposto de renda, que é a forma de punição para incentivar o cidadão, né, a carregar o título por mais tempo, os títulos, no caso, né, por mais tempo. E essa punição, no caso, né, como eu disse, né, então, por exemplo, quem fica acima de 721 dias paga apenas 15% de alíquota de imposto de renda, né? Mas, então, eles poderiam aumentar a alíquota máxima, no caso, para 30%, 40%, 50%. Né? Seria uma outra forma. Então, essa aqui já é uma forma de punição, uma maneira de se incentivar a pessoa a não vender seus títulos antes do vencimento.
Mas, então, é exatamente isso que eu queria dizer. Nossa, o vídeo ficou muito grande, já 24 minutos e 59 segundos. Ficou muito grande, mas infelizmente não foi possível fazer esse vídeo menor, no caso, produzir um vídeo menor. Sinto muito no caso. Espero que vocês tenham paciência, né? Que 1 ou 2 seres humanos à face desse planeta tenham paciência para poder assistir a esse vídeo. Então, isso é o que eu queria dizer, gente, tá? Então, não invistam o dinheiro de vocês, seu suado dinheiro, que você deu murro em ponta de facas para poder ganhar em títulos podres do governo federal. Deixa na conta poupança, cara, entendeu? Já vi que dentro do mercado financeiro tem bandido demais, tá? E tem ladrão demais. O mercado financeiro ele é fantástico, ele é lindo, ele é maravilhoso, entendeu? O problema são os bandidos lá dentro, entendeu? As gangues, no caso, né? Que nem agora mesmo, o pessoal da B3 passando a mão lá em 0,25% lá do meu dinheiro investido nos títulos do Tesouro Direto, né? E, poxa, realmente isso tudo é muito chato, né? Eles têm que lucrar com a rentabilidade. Então, se eles cobram taxa sobre o que eu obtive de lucro, beleza, mas meu saldo está negativo, né? Lá na conta da XP. E realmente isso é de doer o coração. E do mais, com relação ao cidadão, esse cidadão, coitado, olha, sinceramente, que fez crítica à minha pessoa, tá? E realmente primeiro ele diz que não está faltando nada na minha conta de investimentos, né? Depois ele me diz que o governo usa essa metodologia para me desmotivar a vender meu título antes do vencimento. Então, realmente, uma hora ele diz uma coisa, é contradição no caso, né? E outra hora ele diz outra coisa. E ele reconhece que realmente falta o dinheiro na minha conta. Com relação a esse cidadão, mais um detalhezinho, ele diz, né, para mim, né, dá um baita no puxão de orelha, ele diz assim: opte por estudar um pouco mais antes de investir o seu dinheiro. Meu amigo, pode ter certeza de que eu estou fazendo isso. Estou fazendo tanto que, como o vídeo já ficou grande demais, né, um minutinho a mais, acho que não vai ser não vai piorar tanto a situação. Para você ter ideia, portfólio. O meu portfólio, minha carteira de investimento hoje fica assim, em resposta à sua pergunta. Opte por estudar um pouco mais. Eu tenho estudado muito, né? Um pouco não, muito mais, né? Tenho me empenhado bastante para isso. Então, 40% da minha carteira está dividida assim: 40% em ações, 20% em bons CDBs, tá? 20% em uma conta poupança separada para reserva de oportunidade para compra de ações na baixa, 5% em investimentos em ouro, papel, fundo Edge, 5% em investimento em moeda estrangeira, papel, fundo Edge, 5% em uma conta poupança separada para reserva de emergência e 5% em reserva de caixa para emergência. Então, a gente está se esforçando ao máximo para poder aprender e aprender para valer, tá? E títulos podres do governo federal, nunca mais na minha vida, tá? Abraço para todos, um excelente final de tarde, tá? E um excelente, um maravilhoso final de semana. E vamos que vamos.